Meus irmãos, foi lido o Evangelho segundo São João, capítulo 4, Evangelho segundo São João, capítulo 4, verso 1. A palavra diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Então os irmãos observam claramente pela palavra, que ali, quando nós olhamos pela palavra, os líderes religiosos vigiavam João Batista, e eles começaram a vigiar o próprio Senhor Jesus. E o ministério do Senhor Jesus tinha o tempo certo para ser concluído. Então o que o Senhor Jesus fez? A palavra diz claro que quando ali, e outro lado, no 2, diz que embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, o Senhor Jesus não batizou ninguém. Quem batizava eram os seus discípulos. Então há pessoas que dizem: Jesus batizou. Não, o Senhor Jesus não batizou ninguém. Quem batizava os seus discípulos, ele que ordenava ali, os seus discípulos batizavam. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Quando ele ficou sabendo como os líderes religiosos ficavam ali vigiando João Batista, e depois começaram a vigiar ele, o Senhor Jesus, para evitar muita popularidade e ali perseguição, ele saiu. A palavra diz claro que ele saiu da Judéia e voltou para a Galiléia, foi lá para a região da Galiléia. E a palavra, o verso 4 diz: e era necessário passar por Samaria. Quando nós olhamos pela palavra, era necessário passar por Samaria. Se nós olhamos, os samaritanos eram um povo mestiço, eram judeus casados com estrangeiros. Então era um povo que vivia debaixo do ódio dos judeus. Os judeus não gostavam do samaritano, por isso eles não passavam por Samaria. Eles preferiam passar, como nós podemos olhar, os judeus muitas vezes evitavam Samaria, atravessando o Jordão e viajando pelo lado oriental. Eles atravessavam o Jordão do outro lado, passavam pelo lado oriental, evitando passar por Samaria. Os irmãos vejam então, e sendo que a distância, se seguisse em frente, era perto, mas do outro lado eles passaram para o lado oriental, do outro lado do mar da Galileia, para evitar passar por Samaria. E quando nós olhamos pela palavra, vemos aqui o Senhor Jesus, a necessidade residia na missão do próprio Senhor Jesus, a missão que o Senhor Jesus tinha de evangelizar o samaritano. Então era uma oportunidade para o Senhor Jesus passar por Samaria e ali levar o reino de Deus ao samaritano. Foi uma missão que o Senhor Jesus escolheu a rota mais perto, e do outro lado, se os judeus tinham problema, para o Senhor Jesus não havia problema, que a necessidade do Senhor era ali levar a palavra. Claro que levar a missão, a necessidade dele residia na missão de levar a palavra ao samaritano. Então nós podemos observar claramente que a palavra diz, nós olhamos claramente pela palavra, podemos observar, os judeus faziam o possível para evitar viajar pelo território de Samaria, mas Jesus não tinha razão para viver segundo essas restrições culturais. A rota por Samaria era mais curta, e foi o que ele tomou. Então a rota era mais curta, e o que o Senhor Jesus tomou foi essa rota. Então nós podemos observar verso 5: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então os irmãos vejam o Senhor Jesus chegando, uma cidade ali chamada Sicar, perto das terras onde o próprio Jacó deu aos seus filhos, seu filho ali José. Havia ali um poço de Jacó. Naquela época eles cavavam muito poço, e havia ali um poço de Jacó. E a palavra diz que o Senhor Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço,
Isso se deu por volta do meio-dia. Os irmãos observam bem, aqui se fala do Senhor Jesus também cansado. Nós falamos até domingo passado, na mensagem do domingo passado, que o Senhor Jesus conviveu com as duas naturezas, 100% homem e 100% o Senhor Deus, o Filho do Todo-Poderoso. Ele convivia diretamente com as duas naturezas. Então, como 100% homem, ele estava cansado, fadigado ali, calor, os irmãos veem, meio-dia, quente, e o Senhor Jesus ali ficou próximo ao poço de Jacó. Então os irmãos vejam que diz a palavra claro, havia ali um poço. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. O Senhor Jesus sentou ali à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Então nós podemos observar claramente a situação que o próprio Senhor Jesus enfrentou ali. Então, e ali a palavra diz: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Deparando, esse horário, meio-dia também, era um horário, se fala de uma mulher samaritana e tirar água essa hora. Por que essa mulher foi tirar água essa hora ao meio-dia? Sendo que as mulheres iam bem cedo ou ao pôr do sol, não ia esse horário. Mas nós podemos observar claramente, aquela mulher, por causa da vida irregular que ela tinha, uma vida de pecado, ela procurava fugir das demais, ela ia em horários diferentes. Nós podemos ver então, a samaritana aqui, uma mulher samaritana, ela é uma mulher que fazia parte de um povo mestiço, era povo samaritano, um povo mestiço, odiado pelos judeus, era conhecida também por viver em pecado, uma mulher conhecida que vivia uma vida de pecado, e do outro lado, estava em um lugar público, ela estava ali em um lugar público, que todos iam àquele poço pegar água. Nenhum judeu respeitável conversaria com uma mulher sobre tais circunstâncias, nenhum judeu chegava e conversava com a mulher samaritana. Os irmãos vejam, porque era considerado claramente ali pelos judeus um povo traidores, povo que casou com outras nações. Então, diante de tudo isso, nós vemos aquela mulher ali buscando água. Então nós podemos, a palavra diz, quando o Senhor Jesus diz: dê-me um pouco de água, quem falou foi o próprio Senhor Jesus, pedindo água àquela mulher. Nós podemos observar, meus irmãos, claramente pela palavra. Se nós olhamos pela palavra, o Senhor Jesus dizendo àquela mulher: dê-me um pouco de água. O verso 8, a palavra nos diz claramente, quando nós olhamos pelo verso 8, diz assim, podemos ver claro: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. No verso 8, os seus discípulos não estava o Senhor Jesus sozinho, o Senhor ficou ali à beira do poço, os seus discípulos foram comprar comida. A mulher samaritana lhes perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher, uma samaritana, água para beber? Os irmãos observaram aquela mulher, se os judeus consideravam aquele povo um povo que vivia uma vida de pecado, um povo imundo, vivia debaixo do pecado. Falou: mas como que o Senhor, sendo judeu, venha pedir a mim, mulher samaritana, água para beber? Até as vasilhas, não podia um homem pegar uma vasilha de um samaritano e tomar água, que no conceito dos judeus se contaminava. E ali o Senhor Jesus pede àquela mulher: dá-me água para beber. Aquela mulher ficou: mas como? O senhor não é judeu? Como que o senhor vai pedir água para mim, sendo que o senhor é judeu? Do outro lado, a vasilha, vocês judeus não tomam água nas nossas vasilhas. Os irmãos observam bem que aquela mulher ficou ali bem estagnada diante do Senhor Jesus, ela reconhecendo que era um judeu. Nós podemos observar claramente pela palavra, o Senhor Jesus dizendo, quando nós olhamos pela palavra, o Senhor Jesus dizendo àquela mulher, ainda diz que os judeus não se dão bem com o samaritano. Jesus lhes respondeu. Nós podemos ver claramente, antes de Jesus responder aqui, no verso 9 ainda, é
que os judeus ficariam impuros se bebesse numa vasilha usada por algum samaritano. Os irmãos, veja, se um judeu bebesse água, ou qualquer comesse numa vasilha de um samaritano, ficaria impuro. Então, diz, pois os judeus consideravam impuro todos os samaritanos. Diante aos olhos dos judeus, todos os samaritanos eram impuros, não podia tomar água nem comer em uma vasilha de um samaritano. Então nós olhamos para o verso 10, o Senhor Jesus dizendo, Jesus lhes respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele teria dado água viva. Os irmãos, observa bem, quando o Senhor Jesus se falou assim, água viva, se nós olharmos para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento são várias as referências que falam de água viva. O Senhor Jesus citou para aquela mulher, se ela fosse uma mulher que tivesse mais conhecimento bíblico, ela ia reconhecer que a água viva era o Messias, era o Filho de Deus. Se ela tivesse um conhecimento maior de Bíblia, mas os samaritanos, eles conheciam, a Bíblia deles era só o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Então eles não conhecendo Bíblia, faltava conhecimento, por isso ela não tomou posse, quando o Senhor Jesus disse a ela, o Senhor Jesus disse claro àquela mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhes teria pedido, e ele lhes teria dado água viva. Então quando nós olhamos para esse verso, se falando em água viva, nós vemos aqui as referências, o que Jesus quis dizer com água viva. No Antigo Testamento, muitos textos compararam a sede de Deus à sede de água, a sede do Senhor, a sede de água viva. Nós podemos observar Jeremias 2,13, uma das referências que a palavra diz, se nós olhamos para Jeremias capítulo 2, verso 3, o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. Os irmãos, veja, o Senhor aqui é representado como a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não tem água. Então os irmãos, vejam o Senhor falando, o meu povo me abandonou, a mim, fonte de água viva. Já o verso, Jeremias mesmo, 17:13, diz assim o verso, ó Senhor, esperança de Israel, todos que te abandonarem, sofrerão vergonha, aqueles que se desviaram de ti, terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Os irmãos, veja, então o Senhor era conhecido no Antigo Testamento como fonte de água viva. Diante de tudo isso, se aquela mulher tivesse observado as palavras do Senhor Jesus, ela tinha tomado posse do Senhor Jesus como o Messias, que eles também aguardavam o Messias, os samaritanos também aguardavam o Messias, ela teria tomado posse. Se nós olhamos mais uma referência, são várias, mas vamos citar mais uma referência, o Salmo 36, verso 9, Salmo 36, versículo 9 diz assim, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Os irmãos, observa bem, quando o salmista diz, pois em ti está a fonte da vida, no Senhor Jesus está a fonte da vida, a água viva, a fonte da vida, graças à tua luz, graças à luz do Senhor, a presença do Senhor sobre as nossas vidas, vemos a luz. Então nós observamos claramente aquela mulher ali, o Senhor Jesus explicando aquela mulher, ao dizer que poderia dar água viva, que sacia para sempre a sede de uma pessoa em relação a Deus. O Senhor Jesus, ao dizer que daria água viva, e aquela água viva saciava a sede de uma pessoa em relação a Deus, em relação ao Senhor. A pessoa tem sede, eu vou te dar água viva, a pessoa seria preenchida em relação ao Senhor.
Jesus afirmou ser o Messias. Ele afirmou àquela mulher: eu sou o Messias. E diz: somente Ele é capaz de satisfazer o desejo da alma de alguém. Somente o Senhor Jesus, a água viva, Ele é poderoso para satisfazer o desejo a vida, a alma de um ser humano. Somente o Senhor Jesus pode preencher, meus irmãos, a nossa alma. Só Ele pode dar a nós uma segurança. Essa água viva, que se fala da vida eterna, pode dar a nós uma esperança gloriosa de vida eterna. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Amém? Que nós mantemos o nosso compromisso firmado no Todo-Poderoso. Voltamos para a palavra, verso 11. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar. Senhor, não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Os irmãos observam bem, aquela mulher ainda fez mais uma pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, o poço é fundo, não tem com que tirar. Onde o Senhor pode me dar água viva? Os irmãos observam bem a pergunta daquela mulher, e ali nós podemos observar claramente, quando o Senhor Jesus dizendo, nós olhamos claramente, se falando em água viva, a palavra ressalta a graça de Deus mediante Cristo, a graça do Senhor mediante o Senhor Jesus. Jesus deu a sua vida, deu espontaneamente água viva. O Senhor Jesus deu espontaneamente água viva, a sua vida, como água vida a nós. Quando nós olhamos para o verso que está escrito em cima, que os irmãos podem observar no púlpito, que o Senhor diz: quem crê em mim, quem crê em mim, como diz a Escritura, faltou ali, rio de água viva correrão do seu interior. O Senhor estava falando da presença do Espírito Santo. Ali se fala da presença do Espírito Santo. Rio de água viva corre no teu interior quando você crê. Agora a fonte de água viva é o próprio Senhor Jesus. Amém? Os irmãos viram a diferença? Ali, quem crê em mim, se fala da presença do Espírito Santo. Agora já a fonte de água viva, que o Senhor Jesus se deparou, explicou para a mulher claramente, Ele, como a fonte de água viva, se fala do próprio Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Olhando para a palavra, nós vemos a mulher dizendo, ela diz assim: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, com seus filhos e seu gado? Ali a mulher, outra pergunta ela fez. Os irmãos observam bem, muitas vezes o respeito pelo passado impediu a mulher de ver a grande oportunidade presente. O respeito que aquela mulher tinha pelo poço de Jacó, o respeito que ela tinha por aquele poço de Jacó. Não, aqui é o poço de nosso pai Jacó. Ele deu, aqui são as terras de José, mas nosso pai Jacó, ele que cavou esse poço. O Senhor é maior que o nosso pai Jacó. O respeito que aquela mulher tinha por aquele poço que Jacó cavou estava impedindo ela de conhecer o Messias. Quantas vezes, meus irmãos, a pessoa tem um respeito tão grande pela sua tradição, pela tradição dos pais, pela tradição que recebeu, impede a pessoa de conhecer o verdadeiro Filho de Deus. Aquele respeito que a mulher teve ali pelo poço de Jacó, aquele grande respeito que ela estava ali tendo, impediu ela
impediu ela de conhecer, de ter a oportunidade dos olhos abertos, de conhecer que ela estava falando realmente com o Messias, o Filho do Todo-Poderoso, Jesus o Senhor. Mas o respeito que ela tinha pelo poço, ela estava mais preocupada em respeitar o poço do que observar as palavras do Filho do Todo-Poderoso. Por isso nós temos que ter cuidado. Muitos levam muitas tradições, se prendem em cima de tradições. Eu recebi isso foi de fulano, isso é de ciclano. Esquece de fazer menção na pessoa gloriosa que está presente conosco nessa noite, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Quantos pela glória de Deus? Glórias ao Senhor. Que nada impeça você de conhecer o Messias, que nada impeça você de conhecer Jesus, o Salvador, o enviado para a nossa salvação. E reconheça que a vida na nossa terra é muito curta, como diz o Salmo 39. A vida do ser humano é muito curta. Dia após dia, meus irmãos, lutamos para aproximar do Todo-Poderoso. Dia após dia que você luta, você vinha batalhar para ter uma segurança gloriosa de confessar esse nome maravilhoso. Que nada nessa terra seja impedimento para nós, mas que você conheça o verdadeiro Salvador, a pessoa que pode dar água viva, a pessoa que pode dar uma eternidade, uma vida eterna, somente Jesus o Senhor. Amém? Quantos pela glória a Deus? Glórias ao Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia! Que o nosso viver seja para o louvor do Senhor. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Olhando pela palavra: mas quem beber da água, o Senhor Jesus respondendo, Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. O Senhor Jesus disse àquela mulher: mas quem beber dessa água aqui do poço de Jacó vai ter sede outra vez. Quem beber da água do bebedouro ali fora vai ter sede outra vez. Mas o Senhor Jesus respondendo no verso 14: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Se você beber dessa fonte preciosa, que é Jesus o Senhor, você vai ter uma segurança gloriosa, servindo o Senhor com sinceridade. Você vai ter uma segurança gloriosa, você olhar para dentro da sua vida e dizer: eu vou reinar com meu rei em glória, eu vou estar com meu amado em glória, Jesus é o meu Senhor. Amém? Dia após dia você vai lutar para crucificar a você mesmo essa carne, e lutar para fazer a vontade de nosso amado, a vontade de nosso amado, que nós vivamos na sua presença dia após dia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Nós podemos observar: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Quem conhece o Senhor Jesus não é confundido. Se você conhece o Senhor Jesus pela palavra, se você toma posse dessa palavra, você não tem dúvida, você tem os olhos do entendimento abertos. Se fala do nosso entendimento, os olhos do entendimento aberto, você reconhece pelo Espírito do Senhor: Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu amado. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E diz: a água que eu lhe der vai se tornar uma fonte que vai jorrar para a eternidade. Essa é a água viva, essa é a água viva que o Senhor Jesus, meus irmãos, quis deixar claramente para aquela mulher samaritana, que ela tomasse posse da vida eterna, ela tomasse posse do Messias, ela tomasse posse do Filho do Todo-Poderoso, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Felizes somos nós, estávamos perdidos e o Senhor nos chamou para a glória do seu nome. Amém?
glorificado e poderoso o nome do Senhor. Olhando pela palavra, a mulher lhes disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Os irmãos observam bem, aquela mulher estava tão preocupada com o poço de Jacó, que o Senhor explicou tão claro para ela, e ela não entendeu. Ela não entendeu. Aí o Senhor Jesus começou pergunta sobre a própria vida dela. Os irmãos observam bem, eu lhes disse: vá, chame o seu marido e volte. O Senhor Jesus sabia que ela tinha uma vida irregular, que ela tinha uma vida errada. O Senhor Jesus falou: vai lá, chama o seu marido e volte, porque o Senhor já havia explicado para ela tudo, mas ela não tomou posse. Meus irmãos, quantas pessoas não tomam posse que Jesus é o Senhor? Quantas pessoas fecham o entendimento? Conhecer o Senhor Jesus é a coisa mais fácil nesta vida. A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Romanos 10, 13, Joel também diz, são várias referências. Atos dos Apóstolos também, vários versos que fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. E quantas pessoas não querem abrir a boca e pedir: Senhor Jesus, tem misericórdia, me ajuda, Santo, trabalha a minha vida, eu quero saber da verdade, eu quero viver a verdade, eu quero ter segurança de vida eterna. Ah, se os seres humanos aí fora abrissem a boca, nosso país não estaria nessa condição, esse mundo não estaria nessa condição. É que o povo tem medo de abrir a boca e clamar pelo Todo-Poderoso, eles não querem compromisso com o Rei. E o que adianta não querer compromisso? A vida é curta. A palavra diz que todo joelho vai se dobrar no dia do juízo, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Todos quanto rejeitaram Jesus como Senhor serão para a condenação eterna, segunda morte, a separação eterna de nosso Pai. Feliz é aquele que abre a boca e confessa esse nome precioso. Amém? Quantos para a glória de Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. E ali o Senhor disse, quando o Senhor diz: vá, chame o seu marido e volte, a mulher respondeu: não tenho marido. Respondeu ela: disse-lhes Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O Senhor Jesus falou: você falou certo, que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. O Senhor falou: você já teve 5, o que você está vivendo com você agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aí, o que você acabou de dizer, mulher, é verdade. Aí disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aqui ela começou a reconhecer Jesus, o Senhor. Começou a reconhecer ele como profeta. Não reconheceu como Messias ainda. Nossos antepassados adoraram neste monte. E diz: ó, nossos antepassados adoraram nesse monte, que é o Monte Gerizim, ali que os samaritanos adoravam. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Diz os judeus, dizem que deve adorar lá em Jerusalém. Nosso antepassado disse que nós tínhamos que orar aqui nesse monte Gerizim. Agora os judeus dizem que tem que ser em Jerusalém. Então aqui o Senhor Jesus dizendo: vocês samaritanos, o Senhor Jesus dizendo, Jesus declarou: creia em mim, mulher. Verso 12, o Senhor Jesus dizendo, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai neste monte, aleluia. Vocês, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Os irmãos, veja, está próxima a hora, vocês vão adorar o Pai, nem aqui nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. O Senhor Jesus diz: ó, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Quantas pessoas adoram o que não conhecem? Quantas pessoas adoram seus deuses que não conhecem? E aqui o Senhor Jesus disse claro ao samaritano, mulher:
vocês, samaritano, adoram os que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E diz os judeus: nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e o fato já chegou. O Senhor Jesus diz: está chegando a hora, e o fato já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui está a verdadeira vitória para o cristão. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os irmãos observam, se nós observarmos claramente o que o Senhor ainda diz: são estes os adoradores que o Pai procura. O Pai procura esses adoradores. O lugar da adoração não é tão importante quanto a atitude dos adoradores. Os irmãos observam bem, o lugar da adoração não é tão importante quanto a atitude dos adoradores. Se nós vamos dizer, estamos hoje num templo que o Senhor nos deu para a glória do nome do Senhor, lugar de adoração. Se amanhã nós reunirmos, vamos dizer, numa casa bem simples, e todos começar a adorar ali com a alma, o Senhor vai manifestar sua glória. Se adorarmos embaixo de uma árvore, reunirmos ali, fizermos um culto, uma oração, começarmos a adorar o Senhor vai manifestar sua presença. Então o que quis dizer claramente o Senhor Jesus? Ele está preocupado que tipo de adoração você adora. Por isso que é importante, meus irmãos, você adorar com a alma, não você adorando pensando que você é alguém, que você é muito importante, você é o melhor, canta bonito, ou que você prega melhor, que você é o melhor pregador. Mas o Senhor está olhando lá para o nosso profundo. Que tipo de adoração você apresenta ao Senhor? Onde você vai orar ali, adorar, você adora com a alma? Você adora com vida, ou você adora despercebido, envolvido a tua mente com esse mundo pecaminoso, ou dominado muitas vezes por uma ira? O Senhor vê todas as coisas. Ele quer ver a atitude dos adoradores. Qual atitude que você leva para adorar o Senhor? Por isso que é importante, meus irmãos, nós adorarmos com a alma. O Senhor não está preocupado. Ele diz: ó mulher, os verdadeiros adoradores não vai ser Jerusalém, não vai ser nesse monte. Ele diz claro, quando nós olhamos pela palavra, o Senhor Jesus dizendo claramente, quando ele diz: no entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você vai adorar em espírito e em verdade, mediante a presença do Espírito do Senhor, mediante a sua palavra poderosa. São estes os adoradores que o Pai procura. Nosso Pai procura os verdadeiros adoradores. É o que nós olhamos, que diz: o lugar da adoração não é tão importante quanto a atitude dos adoradores. Você louvar com a alma, você louvar apresentando o melhor, você não ficar fazendo menção de nada. A hora que você diz: agora eu estou no templo para adorar o meu Senhor, aqui eu estou para a glória do meu amado. Esses são os adoradores que nosso Pai quer. Esses são os adoradores que nosso Pai, por isso, meu irmão, apresente ao Senhor o melhor louvor. Apresente, louva o Senhor, se possível ali, entra na presença do Senhor, adora Ele, alma, espírito, adore com sinceridade, força, luta. É o que Davi diz: Senhor, se eu não te adorar, Senhor, enquanto eu tenho vida, depois que eu chegar à sepultura, eu não vou poder te louvar, não. E quantos se trancam, não adoram o Senhor, sendo que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Adore o Senhor em espírito e em verdade, meus irmãos. Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor. Deus é espírito.
e é necessário que os seus adoradores adorem espírito e em verdade. Os irmãos, veja, o Senhor é espírito, e é necessário que os verdadeiros adoradores adorem o Senhor em espírito e em verdade. Você olhar para dentro da sua vida e dizer: a minha vida é do Senhor, estou aqui para adorar o meu Rei, estou aqui para adorar o meu amado. E o Senhor está sempre olhando para nós, meus irmãos. Não faça nada por medida, dá tudo o que você pode para o Todo-Poderoso, dá tudo o que você tem para o Senhor. Apresente Ele o verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. Apresente ao Senhor o melhor para a glória do nome do Senhor. Nós olhamos, disse a mulher: eu sei que o Messias, os irmãos observam bem, como a mulher estava ali bem, com a mente fechada. Muitas vezes nós falamos tanto do Senhor Jesus para as pessoas: toma posse para a tua vida mudar. A pessoa não abre o coração, e aquela mulher ali, diante de tudo, não estava entendendo ainda. Eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Eu sei, quando o Messias vier, ele vai explicar tudo para nós. Os irmãos, se nós observarmos, meus irmãos, claramente, aquela mulher faltava conhecimento, estava tão despercebida que não observou o que estava falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É como nós, se nós entrarmos dentro do templo, se você não procurar entrar no Espírito de Deus, participar do culto, adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, exaltar o Senhor, você entra e sai. Aí você fala: esse culto estava tão frio, parece que eu não senti nada, parece que o Senhor não estava presente. Você se sente vazio, porque você não deu lugar ao Espírito de Deus. Precisamos que nós tomamos atitude, reconhecemos que nossa vida precisa ser para adoração, e a partir do momento que você começa a adorar, a partir do momento que você começa a glorificar, começa a observar a letra do hino, começa a observar tudo, você começa a comer esse pão vivo que desceu do céu, a presença de nosso Rei, Senhor Jesus conosco, você começa a tornar confortável. Você começa a sentir aquele conforto glorioso, você começa a sentir no teu ser a presença do Senhor Jesus, você começa a sentir o teu coração arder, você começa a sentir lá dentro de você arder. Você fala: mas esse Senhor Jesus é vivo mesmo, eu sinto a sua glória, eu sinto o seu poder, eu posso dizer que Ele vive porque eu estou sentindo a sua presença, eu estou sentindo o seu poder, eu estou sentindo a sua glória, aleluia. Quem prova essa pessoa preciosa, reconhece como Salvador e diz: Senhor, conta comigo, amado, o meu viver será para ti. Eu quero confessar ao Senhor precioso, até que um dia o Senhor venha me buscar. E onde você estiver, a palavra diz: onde estiver 2 ou 3, o Senhor Jesus, estou no meio deles. Ele não está aqui, meus irmãos, de passagem, não. O Senhor não está passando aqui agora, não. Ele está presente conosco, amém? Jesus está presente aqui no nosso meio. É para que todos desfrutem da sua glória, é para que todos desfrutem do seu poder. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Meus irmãos, o Senhor está presente, é para que nós tomamos posse da sua presença, posse da sua virtude. Ele é poder, amém? Olha o que ele diz no último verso. Podemos observar claramente o que o Senhor Jesus diz no último verso. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que falo com você. Os irmãos observam bem? O Senhor Jesus não declarou durante o seu ministério aos judeus, jamais ele declarou que era o Messias,
Mas lá para o samaritano ele declarou, porque eles estavam tão distanciados, que estavam tão cegos, que o Senhor Jesus falou claramente. A única ocasião em que Jesus, antes do seu julgamento, declara especificamente ser o Messias. Os irmãos, veja, única vez que ele disse, antes do seu julgamento, a única vez especificamente que ele declarou ser o Messias, foi entre os samaritanos. Ali ele disse claro, ele não deixou dúvida. O Senhor Jesus declarou: eu sou o Messias, eu quem estou falando com você, com aquela mulher samaritana. E quem está falando com você nessa noite, meu irmão, é o Messias, o grande Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Quantos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Que nós tomamos posse da sua presença, que nós tomamos posse da sua virtude. Reconheça que o Cristo vivo está presente em nosso meio, e pode estar presente na sua igreja todos os dias. Onde estiver o cristão, se você tem compromisso com ele, ele é com você. Se você invoca ele, se você procura plantar o que é certo, ele é com você. Se você semeia o que é certo, a boa semente, ele é com você. Só se você semeia o mal, ele não é com você. Plante sempre o melhor, e reconheça também que nós vivemos a lei da semeadura. O que você semeia, você colhe. Amém? Semeia o melhor, planta o melhor. Vamos colher uma eternidade com o Senhor Jesus? Vamos reinar com Ele? Vamos estar com Ele em glória? Esse é o nosso objetivo, amém? Quantos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.